Para que possamos servir o Senhor cada dia mais e melhor. Na quinta-feira dessa última semana que passou, eu estava indo para o consultório e aí eu abri a porta de casa, me deparei com uma taturana, bem igualzinha essa daqui. Na hora, eu fiquei assim, chocada, paralisada, porque ela estava vindo assim para entrar já dentro de casa. E aí eu fiquei olhando para ela e pensando o que eu ia fazer. E morrendo de medo dela entrar na minha casa. Aí eu falei, vou pisar. Só que eu vi que eu estava com o sapato aberto e já imaginei a meleca e ela poderia também me queimar. Aí eu fui trancar a porta, assim, olhando como se ela fosse me avançar, né? Aí tranquei a porta e peguei assim ela com o tapete e joguei longe. Entrei no carro, fui para o consultório, atendi a paciente e tal. E aí, não sei porquê, eu abri minha bolsa para mexer, não sei exatamente o que eu queria, não lembro. E aí, no bolsinho da bolsa que eu geralmente coloco a chave de casa, eu não achei a minha chave. Aí eu pensei, deve estar no carro, porque geralmente eu esqueço no carro. Aí saí, fui no carro. Não estava no carro. Eu falei, eu esqueci em cima da mesa da minha sala no consultório. Fui, voltei, não estava lá. E aí eu fiquei desesperada. Meu Deus, o que será que aconteceu? Onde será que eu deixei a minha chave? E aí eu parei um pouquinho e comecei a tentar lembrar dos meus movimentos naquela manhã. E aí eu falei, puxa, só falta eu ter esquecido na porta da minha casa. Peguei rapidamente o carro, saí e fui para casa. Quando eu cheguei lá, estava lá a chave na porta de casa. Um pequeno bicho desse, aparentemente inofensivo, colocou a minha casa em risco e indiretamente também a minha pessoa. Porque em volta da minha casa está tendo muitas construções. Então, a minha casa ficou em risco. Mas graças ao Senhor, o Senhor guardou, eu entrei em casa, estava tudo ok, tudo nos lugares. Muitas vezes na nossa vida, aparecem algumas taturanas, aparentemente inofensivas, e tentam nos paralisar e colocam a nossa vida em risco. Né? Taturanas que às vezes tentam invadir a nossa alma, sentimentos, situações que muitas vezes nos paralisam. E um desses sentimentos, uma dessas questões, é o que a gente vai ver hoje, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia ou medo, acompanhado de um despertar físico. Então, geralmente, o ansioso ele tem um mal-estar e manifesta isso fisicamente, através das pernas, de uma fala acelerada, das mãos trêmulas. A ansiedade ela pode surgir como uma reação a um perigo específico, identificável, que é o medo. Então, por exemplo, se entrasse aqui um animal selvagem, despertaria em nós medo e a nossa reação seria de fugir. Mas muitas vezes essa ansiedade, ela pode ser uma resposta a um perigo imaginário. E aí vem a expressão angústia vaga ou flutuante. Quais são os sintomas da ansiedade? Sintomas psicológicos, pensamentos de impotência. Um exemplo, eu nunca vou conseguir um bom emprego por mais que eu me esforce. Negativismo, pensamentos negativos. Nem adianta eu estudar para a prova porque eu já sei que eu vou mal mesmo, a prova vai ser difícil. Falta de concentração, não consegue prestar atenção, ficar focado o tempo todo em palestras, na sala de aula, nas mensagens. Vivência de aceleração ou lentificação do tempo, aceleração principalmente quando a gente tem muita coisa para fazer, parece que o tempo não vai dar. E lentificação do tempo quando a gente tem que esperar alguma coisa que a gente quer muito ou tem que esperar num consultório, enfim. Outros sintomas, apreensão, desconforto, medos diversos, etc. E sintomas físicos. Esses sintomas psicológicos geralmente são acompanhados pelos sintomas físicos. Taquicardia, ou seja, o coração fica acelerado, consequentemente aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência respiratória, aumento da sudorese, geralmente nas mãos, nos pés,
tremores, né? As mãos ficam trêmulas, geralmente a voz também pode ficar trêmula. Tensão muscular, geralmente descrita na região do pescoço e dos ombros. Agitação motora, né? Geralmente as pernas inquietas. A mulher, ela passa muito a mão no cabelo quando ela está ansiosa. Fome exagerada ou falta de apetite. E algumas pessoas descrevem até mesmo a famosa dor de barriga. Quando essa ansiedade não é bem administrada, os transtornos de ansiedade podem acontecer. Um desses transtornos é o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, que é uma ansiedade e preocupação excessiva e os sintomas devem ocorrer por pelo menos 6 meses. Quem tem o transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa que está o tempo todo muito preocupada com tudo o que lhe acontece. É uma pessoa extremamente agitada na sua fala. Eu já atendi pacientes que têm o TAG e a pessoa fala muito rapidamente sem parar de falar. E aí, logicamente, ela se sente cansada muito facilmente, às vezes sem tanto esforço assim. Tem dificuldade de concentração, a pessoa geralmente apresenta o famoso branco na mente, você fala com a pessoa, ela nem está prestando atenção, né? Irritabilidade, sensação de nervos à flor da pele, tensão muscular, dificuldade de relaxar. Às vezes a pessoa está muito cansada, mas não consegue dormir. Aí aparecem os transtornos do sono. Geralmente com a hipersonia, né, querendo dormir demais, ou a insônia, que é o mais comum. O segundo é o transtorno do pânico, que é marcado por ataques de pânico inesperados. A pessoa que tem pânico descreve geralmente assim: eu não sei o que me aconteceu, eu estava tão bem, tão tranquila e de repente começou a aparecer um monte de coisas. E o maior medo da pessoa que tem pânico é de ter outra crise de pânico. E quais são os sintomas? Palpitações ou taquicardia, sensação de falta de ar, a pessoa acha que vai ter um infarto, que ela vai morrer, vai ter um ataque cardíaco, medo de perder o controle ou de enlouquecer, formigamentos, geralmente eles descrevem formigamento nos lábios ou formigamento nos braços, sentimento de desrealização ou despersonalização. Geralmente em casos mais graves, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela descreve que no momento da crise ela não sabe quem ela é, aonde ela está, tontura e instabilidade. Um outro tipo de transtorno é a fobia social. Geralmente é a pessoa que tem muito, mas muito medo de estar no social, de que os olhos se voltem totalmente para ela. Então a pessoa ela tem muito medo de falar com uma pessoa que tem autoridade, de estar em público e ser vista por todo mundo, às vezes de chegar numa reunião e já está todo mundo sentado e todo mundo olhar para ela, então a pessoa fica desesperada quando ela é exposta a esse tipo de situação. Bom, agora o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, nada mais é do que são pensamentos obsessivos, invasivos e muito angustiantes que invadem a mente da pessoa, a pessoa fica extremamente angustiada. E aí ela precisa realizar atos que se tornam compulsivos para tentar amenizar essa extrema ansiedade. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm o pensamento e o medo extremo de pegar doença. Então ela fica muito angustiada com isso e aí ela acha que lavando as mãos, consequentemente, ou tomando banhos demorados, ela vai ficar imune a isso. Só que quanto mais pensamento angustiado ela tem nesse sentido, mais ato compulsivo ela realiza. Então aqui eu trouxe um vídeo para poder exemplificar a ansiedade e a angústia de uma pessoa que tem TOC.
Salvou ele. Bom, eu só queria frisar a diferença entre o toque e as manias. Porque hoje em dia todo mundo que tem mania, né, as pessoas falam que tem toque. A mania é simplesmente você querer realizar atos, mas sem esse pensamento tão angustiante como acontece no toque. Bom, um outro tipo de transtorno é o transtorno de estresse pós-traumático, e geralmente a pessoa ela fica lembrando sempre daquele trauma. Então ela evita situações que a levem a lembrar daquele momento tão traumático. Então, por exemplo, pessoas que sofreram acidentes de carro, às vezes evitam ou têm muita ansiedade quando elas têm, por exemplo, que se locomover daquela forma com a qual ela sofreu o trauma. Pessoas que sofreram abuso sexual, separação dos pais, enfim. E outro tipo de transtorno são aqueles com as fobias específicas, medo irracional de objetos, animais, situações, gente que tem medo de altura, acrofobia, medo de aranha, aracnofobia, enfim. Bom, agora eu queria passar algumas dicas muito práticas para vocês, para como a gente poder lidar com a ansiedade. O primeiro deles é fazer a respiração da vida. Oh, Senhor Jesus! Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade e lembramos que Ele cuida de nós. O segundo é se alimentar bem, de maneira saudável, associado à prática de atividades físicas. Então eu pesquisei alguns alimentos que ajudam a amenizar a ansiedade, que são as frutas cítricas, banana, chocolate, apenas 30 gramas por dia, damasco, espinafre, leite derivados magros, ovos, etc. Lógico que tudo com moderação. Segundo, tenha companheiros espirituais. Quando nós temos irmãos que nos ajudem a levar as nossas cargas, a nossa ansiedade também é amenizada. Cuide dos teus pensamentos. Muitas vezes nós ficamos muito ansiosos porque nós damos vazão aos nossos pensamentos, aqueles pensamentos que nos causam angústia, que nos invadem. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Irmãos, e o grande problema não está em nós termos ansiedade, mas é nós permanecermos na ansiedade. Então, a palavra do Senhor também nos diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas fazer reconhecida diante do Senhor as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí, quando nós fazemos isso, independente de se a situação muda ou não, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se tem algum de vocês aqui que sente que precisa de alguma ajuda nesse sentido, porque não está conseguindo administrar bem os seus sentimentos, a sua ansiedade no caso, os irmãos podem procurar o SASE, eu deixei o e-mail aqui, e Jesus é o nosso Senhor.